isso tem que ser decidido democraticamente. Isso tem que ser decidido democraticamente pela maioria da gente. Não vai haver nenhuma ditadura ecológica, nenhum príncipe ecológico, nenhum imperador ecológico que vai estabelecer essa transformação. Ela só poderá vir de baixo, né, dos indivíduos, das pessoas, das mulheres, dos homens, do povo, dos trabalhadores. Né? Eles são os únicos que vão poder decidir, né, que essa transformação é necessária e que vão decidir também de que forma vai se dar essa transição, que é um processo de transição ao ecossocialismo, né? E que tipo de produção, que tipo de consumo nós vamos ter. Não existe outro método para resolver isso, senão a democracia. Né? E nós apostamos na democracia. Bem, a publicidade, bom, a Dandira colocou a questão, já mencionei, né? Bom, a questão será, o que diz a mídia? Bom, a mídia, o que ela diz realmente é qualquer coisa, né? Qualquer coisa que faça vender a sua mercadoria. Né? Então, um dia eles dizem que a ecologia é um problema real, no dia seguinte não, mas faz de conta que o problema não existe, ou então o problema se resolve se você economizar um pouco a eletricidade na sua casa, etc. Quer dizer, qualquer coisa. Né? Então, realmente, obviamente, não é com a mídia que nós vamos educar a população a uma tomada de consciência. Agora, houve momentos, né, certos meios de comunicação desenvolveram, sobretudo nos Estados Unidos, mas acho que isso chegou no Brasil também, uma campanha insidiosa em torno da ideia de que o problema do aquecimento global, da mudança climática, não existe, ou que é um fenômeno natural que não depende de nós. Né? Bom, isso é cientificamente provado como falso. Há um consenso, né, entre a esmagadora maioria dos cientistas, né, do qual o IPCC, como é que chama em português? O Painel Internacional para o Estudo do Clima, né, é a expressão desse consenso, mas não é só ele. É um consenso da esmagadora maioria dos cientistas de que o fenômeno do aquecimento global é, com uma certeza de 95%, digamos, máximo de certeza que pode ter na ciência, produto da atividade humana, portanto, dos gases com efeito de estufa, etc, etc. Agora, há grupos de cientistas e agitadores, jornalistas, etc., muitas vezes subvencionados pelas companhias de petróleo, pelas multinacionais de petróleo, carvão, etc., para dizer que não é bem assim, não é verdade, tem a ver com as manchas do sol, enfim, buscar qualquer outra explicação para tirar a pressão em cima do petróleo, do carvão, enfim, das multinacionais. Então, isso é uma campanha, né, uma mistificação, né, pseudocientífica, né, que é rejeitada pela imensa maioria da comunidade científica. Então, isso acho que realmente a gente não deve se preocupar com isso. Bem, será que falar no aquecimento global desvia a atenção de questões mais importantes? Eu acho que não há contradição. Quer dizer, é importante ver que estamos confrontados com uma crise ecológica, que é uma crise de civilização. E essa crise se manifesta em inúmeras formas. Eu comecei mencionando a poluição do ar, da água, da terra. Né? Quer dizer, isso tudo é parte dessa crise ecológica que nós estamos vivendo e se agrava dia a dia. E o aquecimento global é uma das manifestações, talvez a mais perigosa, mas é uma das manifestações. Então, isso é um todo, né? Não é necessário a gente escolher um em vez do outro. Né? Isso é um todo e isso tem as mesmas causas. Né? Tanto no caso, tanto a poluição como o aquecimento global resultam da dinâmica do capital, né? Resultam da lógica capitalista. Agora, por exemplo, a questão da água, tem dois aspectos. Por um lado, a poluição da água, claro, que resulta do produtivismo capitalista. Agora, tem um outro problema que está se tornando cada vez mais preocupante, que é a escassez de água. A escassez de água que tem a ver com, entre outras coisas, com o processo de aquecimento global. O processo de aquecimento global está perturbando o sistema da água, né? E está produzindo fenômenos de desertificação e está reduzindo a quantidade de água potável disponível. Né?
E está se prevendo já que daqui a alguns anos, ninguém sabe quanto, né, a escassez de água, por causa da mudança climática, vai se tornar talvez um dos problemas mais dramáticos para a humanidade. Então, o problema da água potável é um problema da poluição, evidentemente, que nós temos que denunciar e lutar, mas também tem a ver com o problema do aquecimento global, que vai colocar no futuro próximo, né, a questão de uma escassez cada vez maior das fontes de água potável. Bem, agradeço as palavras simpáticas do companheiro Rosendo Canato. Bem, não saberia responder porque não é uma pergunta, mas acho que é justo isso de que a nossa luta, não é? A nossa luta socialista, não é? Primeiro para começar no sentido mais amplo, não é? É uma luta que vem de longe, né? Nós não estamos começando do zero, né? Por mais que a gente tenha uma visão, quando a gente fala em socialismo do século XXI, a gente tem uma visão crítica do socialismo do século XX, da social-democracia, do stalinismo, né? Mas, ao mesmo tempo, nós somos herdeiros, né, das lutas sociais, das lutas socialistas, das lutas revolucionárias, das lutas libertárias do passado. E eu fiquei muito emocionado ao entrar nesse local, né, de ver nas paredes, né, do PSOL, aqui do local, dois textos, né, dos mártires de Chicago, né, dois líderes sindicalistas revolucionários, anarquistas, provavelmente, os dois influenciados pelo anarquismo, né, que foram assassinados, né, que foram condenados numa farsa de julgamento, né, e enforcados pelo Estado burguês dos Estados Unidos, no fim do século XIX. Daí veio a celebração do 1º de maio. Isso é muito importante, porque o movimento operário reformista, pelego, etc., transformou o 1º de maio em dia de festa, de brincadeira, de comida, de sorteio de loteria, em parte. E, então, é muito importante resgatar essa memória do que foi o 1º de maio. O 1º de maio foi um enfrentamento de classe, né, dos trabalhadores lutando pela jornada de 8 horas, né, que terminou o enfrentamento com a polícia, né, e que terminou com o julgamento e enforcamento de 6 ou 7 dirigentes operários de Chicago, né? E foi a partir daí que o movimento operário internacional transformou o 1º de maio em dia de luta, né? De luta dos trabalhadores pela jornada de 8 horas e, em geral, dia da luta dos trabalhadores. Então, esses nossos mártires do passado, né? Esses líderes anarquistas, sindicalistas revolucionários de Chicago, fiquei emocionado em encontrar isso na parede. Às vezes eu fico triste de ver que parece que esqueceram essa memória. Parece que o movimento operário esqueceu do 1º de maio, né? Mesmo a esquerda mais radical fala do 1º de maio, mas não lembra, né, esses combatentes, esses mártires, né, do qual nós somos herdeiros. Né? E o mesmo vale para Rosa Luxemburgo, para Emiliano Zapata, para Che Guevara, né, para tantos outros. Então, acho muito importante resgatar essa tradição dos oprimidos. Essa é uma expressão do Walter Benjamin, né? Essa tradição dos oprimidos. Nós somos herdeiros dessa tradição dos oprimidos. Então, nós precisamos as duas coisas. Por um lado, nós somos continuadores de uma larga tradição de luta, né? E não fazemos tábua rasa do passado. Mas, por outro lado, nós temos que pensar no socialismo do século XXI, que enfrenta os problemas do século XXI, e entre esses problemas, obviamente, a ecologia é um dos mais graves, né? Por isso que o socialismo do século XXI será um ecossocialismo. Obrigado.